Quando se trata de imigração, só há dois resultados possíveis: integração ou balcanização. Os motins em Paris e Los Angeles são sinais deste último e uma prova de que o multiculturalismo simplesmente não funciona. Mas primeiro vamos definir o que é. O multiculturalismo é a existência de múltiplos focos de populações imigrantes em grande número que vivem em países cuja identidade nacional e cultural, valores e tradições são diferentes. Para promover a assimilação, um imigrante tem que aprender a língua, os valores e as normas sociais da sociedade de acolhimento. Mas se esse imigrante se desloca para um local onde já existe um grande número de compatriotas, então o instinto natural é juntar-se a eles. Isto é natureza humana. Os seres humanos são seres sociais e tribais. Infelizmente, embora essa seja uma atitude lógica a muito curto prazo, é contraproducente, porque a pessoa em causa não terá qualquer incentivo para se integrar, estando num ambiente tão familiar como outras pessoas da mesma cultura ou ouvindo a sua língua materna. Eventualmente, o resultado mais provável deste cenário é o tribalismo e a formação de sociedades paralelas. Em teoria, isto deveria ser óbvio. Os defensores do multiculturalismo recusam-se a admitir que a sua visão do mundo não funciona, ou simplesmente preocupam-se mais com a sinalização de virtude do que qualquer outra coisa. Os liberais metropolitanos, como gosto de lhes chamar, estão obcecados com o homem universal. A ideia de que nada do que os humanos criaram é realmente importante, como a história, as fronteiras, as normas ou os laços sociais. Só o ser humano importa, e devemos dar-nos todos bem uns com os outros em harmonia, de preferência à volta da mesa de jantar onde partilhamos o prato nacional de cada um. Isto é uma visão romântica e infantil do mundo, mas a história humana é o que é. Ora, os efeitos práticos estão por todo lado. Em Paris, em vez de uma celebração de um feito desportivo, assistimos a tumultos e pilhagens protagonizados sobretudo por imigrantes ou descendentes de imigrantes já nascidos em França, que claramente não prezam aquela que deveria ser a sua cidade. Em Los Angeles, os protestos contra a política de imigração do governo também se transformaram em motins e pilhagens. É isto o multiculturalismo. No final de contas, é tudo uma questão de lealdade ou fidelidade. Toda a gente é leal ao seu grupo, à sua tribo. Se a integração for bem sucedida, todos são leais ao mesmo grupo, a esta grande família que chamamos nação. Como temos multiculturalismo, temos diferentes grupos, com diferentes lealdades e fidelidades. De que outra forma se pode explicar que, nos motins de Los Angeles, as pessoas agitassem bandeiras de outros países e não da dos Estados Unidos? Países para os quais não querem ir, mas com os quais têm afinidade cultural e aos quais traçam a sua cultura. Veja-se o caso da cantora americana Selena Gomez, que foi para as redes sociais e disse o seguinte em relação às rusgas da política de imigração de Donald Trump. O que é que ela quer dizer com o seu povo? Para todos os efeitos, ela é americana. Nasceu e cresceu nos Estados Unidos, embora seja filha de pai mexicano. Se ela realmente se considerasse americana, não veria os imigrantes como o seu povo, e este é um exemplo perfeito de lealdade tribal. Na vida, só sabemos se algo realmente funciona quando é submetido a um teste de stress. O teste de stress para o multiculturalismo surge em tempos de dificuldades económicas ou em qualquer outro caso em que as pessoas têm dificuldades na sua vida cotidiana. Só então poderemos saber se existe algum tipo de unidade, e o multiculturalismo, na melhor das hipóteses, apenas parece funcionar. Tudo isto já tinha sido contemplado no livro de 1978, The Fate of Empires, do Sir John Glubb. Nele, alertava para as armadilhas daquilo que hoje chamamos de multiculturalismo. Vejamos algumas citações, tendo em conta que, sempre que ele menciona nacionalidades ou raças, podemos diferir que ele se refere a diferentes comunidades ou culturas. Os historiadores romanos queixam-se frequentemente do número de asiáticos e africanos em Roma. Bagdade, no seu auge, no século IX, era internacional na sua população. Hoje em dia, em Londres, cipriotas, gregos, italianos, russos, africanos, alemães e indianos acotovelam-se nos autocarros e no metro, de tal modo que, por vezes, parece difícil encontrar um britânico. O mesmo se passa em Nova Iorque, talvez ainda mais. Este problema não consiste numa inferioridade de uma raça em relação a outra, mas simplesmente nas diferenças entre elas. Na época da primeira expansão, a raça é normalmente mais ou menos homogénea do ponto de vista étnico. Este estado de coisas facilita um sentimento de solidariedade e camaradagem. Enquanto a nação ainda é rica, todas as diversas raças podem parecer igualmente leais. Enquanto o Império está a gozar o seu ponto alto de prosperidade,
Todas estas pessoas estão orgulhosas e contentes por serem cidadãos imperiais. Mas quando o declínio se instala, é extraordinário como a memória de guerras antigas, talvez séculos antes, é subitamente reavivada. A multidão romana, ociosa e capciosa, com o seu apetite interminável por distribuições gratuitas de comida, pão e jogos, é conhecida e totalmente diferente daquele espírito romano austero que associamos às guerras da Primeira República. Em Bagdade, nos tempos áureos de Harun al-Rashid, os árabes eram uma minoria na capital imperial. Em Nova Iorque, os descendentes dos peregrinos são poucos. Tal como com o crescimento da indústria, as cidades alcançam atualmente uma preponderância cada vez maior sobre o campo. Também a influência dos estrangeiros dominará cada vez mais os velhos impérios. Mais uma vez, é preciso sublinhar que não pretendo transmitir a impressão de que os imigrantes são inferiores às populações mais antigas. São apenas diferentes e, por isso, tendem a introduzir fraturas e divisões. A Europa Ocidental está em pleno processo de balcanização, com vários países a enfrentarem a existência de sociedades paralelas, bairros segregados ou, sejamos francos, enclaves islâmicos. Se todos os lugares são multiculturais, qual é o objetivo do turismo? O que é que um país tem de tão único se torna multicultural como qualquer outro? Se visitarmos Paris, queremos conhecer e ver a cultura francesa, do povo francês, e não o multiculturalismo franco-africano. O mesmo se aplica à Inglaterra, por exemplo. Será que alguém visita Londres para conhecer o multiculturalismo anglo-paquistanês? Também é importante mencionar as diferenças e os conflitos entre diferentes grupos de culturas estrangeiras em que a população nacional não tem qualquer influência, responsabilidade ou culpa. É o caso dos confrontos entre turcos e curdos na Alemanha em 2019 e entre hindus e muçulmanos em Inglaterra em 2022. Não há uma saída fácil ou indolor para esta situação. Se nada for feito, é apenas uma questão de tempo até haver uma guerra civil, e já há quem tenha conversas sobre isso. Por outro lado, qualquer cenário de deportação em massa exigirá enormes recursos dos governos, e neste caso estou a referir-me apenas à imigração ilegal. O que deve ser feito em relação à imigração legal, não assimilada, ou aos imigrantes de segunda geração, é ainda mais complexo e exige mudanças drásticas nas leis de nacionalidade, por exemplo. Um cenário de deportação em massa envolve recursos enormes, não só para a detenção e deportação em si, mas também para enfrentar a inevitável reação adversa, como vimos nos Estados Unidos. Primeiro, rebentam motins nos locais onde estão a ser feitas as detenções, depois ocorrem outros motins, em todo o país ou mesmo no continente. É seguro supor que, por exemplo, se a Grã-Bretanha iniciasse um processo deste tipo, ocorreriam motins não só na Grã-Bretanha, mas também em França, na Alemanha e noutros países. Num ambiente deste tipo, as tensões e os conflitos seriam facilmente desencadeados. E agora? Haverá outra solução? Uma saída intermédia? É pouco provável, e com o passar do tempo, a Europa parece cada vez mais próxima de uma guerra civil. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, por favor considerem deixar um like e subscrever o canal. 2 cliques fazem toda a diferença. Obrigado.